melhorar é um trabalho diário, melhorar é um trabalho constante, né? E o que eu quero dizer com isso? Bom, antes de mais nada, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas, psicólogo, neuropsicólogo, abordo questões variadas aqui no perfil. E hoje eu vou falar um pouco dessa melhoria constante, dessa melhoria diária. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, eu recebo constantemente no consultório de psicologia, nas dúvidas na caixinha do Instagram, que eu abro com frequência, no dia a dia, eu recebo dúvidas dessa ordem, né? Como melhorar a ansiedade, como melhorar o meu relacionamento, como melhorar a minha vida como um todo, diariamente, né? O que eu faço aí para melhorar, como ficar melhor numa determinada habilidade, um determinado hábito. Então essa é uma dúvida bem regular das pessoas e eu acho que é uma dúvida genuína, querer buscar uma evolução na vida. Eu acho tudo muito positivo. E claro, né, a nossa vida ela não se faz de uma hora para outra. Tudo que a gente aprende gradativamente. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Eu mesmo estou aqui dirigindo, 100% atento ao trânsito, falando aqui enquanto eu dirijo, né? Mas para eu ser um bom motorista, eu dirijo há 10 anos já, eu precisei passar por um treinamento e foi algo que eu ouvi lá na aula de direção. Cada vez que eu saio com um carro, melhor eu fico. Hoje eu estou dirigindo um carro automático, é mais confortável, mais fácil. Minha atenção fica mais concentrada aqui, mas eu precisei aprender a usar o câmbio, usar a embreagem. Todos nós que dirigimos, a gente precisa desenvolver esse repertório, essas habilidades, né? Foi algo que eu ouvi lá no passado. O mesmo se dá para outras habilidades. Acho que quanto mais a gente lê, mais a gente fica habilidoso em interpretar um texto, em escrever. As habilidades, de modo geral, a gente vai aprimorando com o passar dos dias. Esse é um ponto muito importante. Porém, não apenas isso, né? A gente fica bom em outras coisas que a gente não percebe às vezes. Quando a gente tem um problema e a gente se esquiva desse problema, a gente foge, a gente fica bom em fugir, em se esquivar. Se a gente tem um determinado defeito e a gente não trabalha para melhorar esse defeito, a gente fica bom nesse defeito, porque a gente vai estar praticando ele constantemente. Se a gente, enfim, não se lapida constantemente, a gente vai ficando cada vez melhor em ser daquele jeito que a gente é. E isso vai se enraizando, vai ficando mais difícil de trabalhar depois. Então, os nossos hábitos, as nossas habilidades, tanto do ponto de vista prático, de tocar um instrumento, dirigir, construir algo, enfim, desenhar. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Mas também do ponto de vista emocional, das relações, de como a gente lida com a vida. Quanto mais a gente age de uma determinada forma, mais aquele comportamento se enraiza e a gente passa a agir mais vezes daquela forma. Então o aprendizado ele se dá nessas duas vias. E ao longo dos anos da vida a gente vai aprendendo. A gente vive em uma sociedade muito acelerada. Então nós, de modo geral, temos uma ansiedade elevada acima do normal. A gente às vezes não cuida dessa ansiedade. A gente até coloca lenha nela, né? Porque para quem vive aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Eu sou de uma cidade que é perto aqui do centro, mas ainda não chega a ser o coração de São Paulo. Mas quem vive no estado de São Paulo, aqui próximo da região metropolitana, vê o quão caótica é a nossa vida, né? O quão intensa é a nossa vida. Nossa vida se resume para muitas pessoas em trabalho. Trabalho, estudar para melhorar no trabalho, dinheiro, muitos estímulos, muitos projetos, muitos planos. As crianças já entram na escola com um projeto aí de trabalhar, de fazer várias matérias, aí tem diversas disciplinas, aí tem o contraturno que tem várias atividades. Então a gente está o tempo todo ocupado, o tempo todo atingindo meta, o tempo todo cumprindo com o protocolo.
todo trabalhando, tendo essa busca constante por produzir, por muitos estímulos. Claro, há pessoas que conseguem, por um repertório próprio, dar conta de tudo, e há pessoas que vão ficar ansiosa, ficar deprimida com esse volume de atividades, né? Então pensar nisso é muito importante, porque aí eu volto no ponto que eu estava elaborando. A gente começa a ficar bom em ficar ansioso, em ficar acelerado, em ficar ocupado. A gente cultiva constantemente essa capacidade. A gente acaba sendo a gente acaba modelando a nossa ansiedade. A gente cultiva aí uma vida de mais ansiedade. E aí às vezes a gente chega numa terapia, depois de tanto trabalhar, tanto se esforçar, tanto enfrentar os problemas e tal, faz parte, chega numa terapia, ou a gente já parte para uma questão medicamentosa, o que eu não julgo, né? Eu acho que as medicações elas estão aí para nos ajudar, e quando o médico avalia adequadamente e nos sugere uma medicação, eu acho que é importante a gente ter um olhar para isso. Mas muitas pessoas elas vão pela via eu quero resolver logo esse problema, eu não estou dormindo, então eu vou tomar uma medicação para dormir, eu estou muito tenso, muito ansioso, eu já vou tomar alguma coisa que vai eliminar esse sentimento instantaneamente, essa sensação. Tudo bem, né? Mas eu acho que é válido essa reflexão. Assim como a gente cultivou um dia a dia de mais ansiedade, de mais pressa, de caos, é importante a gente ter a consciência de que reverter esse processo, de ajustar isso, não é do dia para a noite, não é instantaneamente. Demanda a gente lapidar. A gente ficou bom em ficar ansioso, ficamos bom em ficar depressivos, ficamos bom em não abordar cuidadosamente o nosso relacionamento, e não dar atenção adequada para a família, em se atarefar demais. Agora é a via oposta. E a via oposta vai exigir um cuidado, vai exigir um cultivar similar. De, no lugar de cultivar muitas tarefas, reduzir, aprender a desacelerar, aprender a desfrutar de outros elementos da vida que não seja trabalho, produzir, e assim por diante. Então é uma habilidade que não é absorvida instantaneamente. A gente precisa desse trabalho. E aí a terapia entra como esse lugar para a gente elaborar essas possibilidades de desacelerar, de frear, de colocar um limite, bem como de ressignificar tudo que a gente viveu no passado. A terapia entra como esse lugar. E eu faço esse vídeo de uma maneira mais didática, mais pausada, para mostrar que é por isso que não é um trabalho instantâneo. Muito comum as pessoas chegarem com uma ânsia de mudar a vida instantaneamente, mas a terapia é esse lugar para a gente, aos poucos, conquistar esse espaço de paz e de saúde mental. E é uma mudança gradativa. Obviamente que a terapia, eu acho que serve como um atalho. Ali o profissional ele vai conseguir nos encaminhar de uma maneira um pouco mais rápida, mais otimizada, né? Mas para você cultivar mais saúde mental na sua vida, você não depende da terapia. Você já pode olhar para a sua vida e ver onde tem sido o excesso, onde é preciso rever, e você mesmo começar a cultivar um momento de fazer uma higiene do sono, tirar os estímulos que vão te encaminhar para mais aceleração, produtividade, priorizar um tempo de qualidade para a própria família, para si, experimentar novos desafios, novos hobbies, novas coisas, desfrutar de outros elementos da vida. E a mudança pode ser mais instantânea.
gente não precisa esperar. A gente não precisa esperar por uma mudança posterior, né? A gente pode começar a cultivar mais saúde mental no agora. E essa era a ideia do vídeo, da frase inicial. A ideia da gente, aos pouquinhos, ir conduzindo a nossa vida e construindo uma vida de significado, uma vida de aprendizagem, de paz, de saúde mental, de harmonia e de felicidade com quem a gente ama. Se fez sentido para você essa reflexão, compartilhe. Se você discorda de alguma coisa, pode sugerir aqui abaixo, tá bom? Espero que a gente se veja em outros vídeos e um abraço.